começar aqui uma série de palavras e eu quero, nessa noite, contribuir com vocês também com essa palavra que nós falamos um pouquinho só no domingo e quero usar o tema que eles colocaram aqui, que é a verdadeira adoração. Eu me lembro, irmãos, alguns anos atrás, muitos anos atrás, aqui vai ter alguém que lembra sobre isso, sobre quando surgiu David Keelan. Quantos lembram disso, irmãos? Tem alguém que lembra disso aqui ou não? Né? Som da Chuva, Fogo e Glória, né? Os CDs. Quando o Antônio Cirilo, né? Poderoso Deus. Esses personagens, ou seja, esses homens, mas outros homens e mulheres também, sem saber, irmãos, a gente entrou numa dimensão de adoração com esses homens que nos ensinaram o país a adorar o Senhor. E eu tive o privilégio, irmãos, de conhecer o apóstolo Dan Duque, lá em Curitiba. Dan Duque foi uma pessoa que morava nos Estados Unidos juntamente com a sua esposa. E Deus, numa certa madrugada, falou assim: eu quero que você vá para o Brasil morar. E eu quero que você lá levante os adoradores do Brasil. E agora, né, recentemente, eu fiquei sabendo um pouco mais da história. Então, foi ele que movimentou o ato profético da adoração no país por mais de 30 anos, irmãos. Onde o pessoal não aceitava guitarra ainda. Falei, meu Deus, eu nem sabia disso. Onde alguém que tocava guitarra na igreja, irmãos, os irmãos ficavam endemoniados. Em vez de adorar, ficavam tudo possesso. Porque achavam que a guitarra pertencia ao cão dos infernos por causa dos rock. Né? Teve o tempo da bateria, muitos anos atrás, mas veio outras coisas. Aí veio a questão dos solos, que tinha igreja, tinha pastor que mandava descer, parar na hora, porque achava que aquilo pertencia ao rock. Então eu fiquei sabendo de coisas, irmãos, que eles passaram por situações assim bem complicadas. Fiquei sabendo que quando aquilo começou a tocar num certo lugar lá, o pastor foi lá e desligou tudo porque não concordava. Falando de anjos, serafins, nuvem de glória. Que nuvem de glória? Que é a palavra. Falei, meu Deus, irmãos. Então, para você entender como os pioneiros, né, sofrem, né, para colocar algo que Deus ministrou aos seus corações. Então, eu conheci a adoração, irmãos, lógico, biblicamente falando, foi através desses homens. E eu também fui nessa vibe da adoração, e eu lembro que nós experimentamos muitas coisas boas. Como eu falei domingo, nós participamos de vigília, onde nós tocávamos uma canção, irmãos, apenas, às vezes 3 horas. E não é porque não tinha outras canções, irmãos. No meu caso era, tá? Porque se mudasse de nota já era. Mas é porque a presença era tão intensa que a música era algo, sabe assim, que não estava ali só para completar alguma coisa, mas não era ela que atraía. Eram as pessoas famintas pelo Senhor. Onde nós vimos muitos jovens chorando, gritando, rolando no chão, irmãos, irmãs, tomadas pela glória do Senhor. Isso é adoração. Isso nós falamos um pouquinho, né, domingo passado, sobre essa essência. E hoje nós vamos fincar a espada sobre essa verdadeira adoração. Então, irmãos, a igreja viveu muitas coisas boas, porque alguém pagou o preço. Né? Agora eu fui conhecer o Dan Duque, já muito idoso já, mas pregou 3 horas em pé, irmãos. Ninguém sentou, mais de 1.000 pessoas numa bola de neve lá na Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. E, irmãos, num frio, pensa num frio, irmãos, e chovendo. Todo mundo em pé ali debaixo. E aquela igreja é só um salão, vento entrando para todos os lados, irmãos. E o povo adorando ao Senhor. Eu vi pessoas, irmãos, com o pé quebrado, só com as muletas em pé. Eu vi senhoras, senhores, velhinhos, em pé, irmãos, 3 horas, adorando ao Senhor. Ele falou assim, irmãos, uma das coisas que atrapalha o avivamento é o conforto. Todos nós, irmãos, almejamos por conforto, e vai ser esse almejar de conforto que vai nos atrapalhar. Porque nós queremos tudo do nosso controle, tudo do nosso jeito. E quando se trata de adoração, é do jeito dele e não do nosso. Amém? A música faz parte, mas não é ela que, sabe, que carrega isso. Quem carrega essa glória, quem carrega esses princípios somos nós, irmãos, o povo de Deus.
Quantos estão entendendo? Então eu citei aqui Keelan, Antônio Cirilo, porque na época nós ouvíamos muito, irmãos, muito, muito. Eles foram as pessoas que viajaram o Brasil inteiro ensinando as igrejas a adorarem ao Senhor. Então eu creio que o pastor Diego, juntamente com a equipe, colocou isso porque nós almejamos, irmãos, esse retorno, essa paixão, essa glória, aonde a gente não se preocupava quem ia pregar, irmãos. Nós amamos a palavra. Quando você ama a palavra, não importa quem vai pregar. Hoje, as pessoas vão dizer, quem que vai pregar em tal lugar? Então eu vou. Então, nós estamos mais acostumados com homens do que com a própria palavra de Deus, irmãos. Então, quando vem adoração de verdade, irmãos, muitas coisas mudam no nosso interior. Quantos estão entendendo? Digo amém, Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 4, verso 23 e 24. Diz assim, irmão, já vou lendo, tá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A presença de Deus, ela é uma pessoa, irmãos, grave isso. Não é um vento, não é uma sensação, faz parte, mas não é isso. Quando a gente entender que a presença de Deus é uma pessoa, tudo muda. Assim como o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. E tem gente que trata o Espírito Santo realmente como uma pessoa. Senta aqui, vamos conversar. E isso, irmãos, é real, é verdadeiro. A partir do momento que nós, como igreja, entendemos que a presença, irmãos, é uma pessoa. Você pode tocar, você pode abraçar, você pode declarar a sua paixão, o seu amor. Tudo vai mudar do nosso dia a dia, irmãos. Então a presença, ela é uma pessoa, não é uma coisa. Não é só uma nuvem, é mais do que isso, irmãos. Ela é uma pessoa, grave isso hoje. Quando você for orar, você vai ver que lá está a pessoa do Espírito Santo. Ali está a presença, que é uma pessoa, que é o próprio Deus no teu quarto. Se nós começarmos a fazer isso, irmãos, as reuniões que você vai estar participando, irmãos, serão reuniões cheias da glória de Deus. Porque você já vai entrar apaixonado, vai sair mais apaixonado de cada reunião. Se as pessoas começarem a entrar em seus quartos, irmãos, e começar a adorar o Senhor, cantar o Senhor, dançar o Senhor, irmãos, muitas coisas vão começar a mudar. Todas as pessoas que se encontram com Deus mudam. Todas as pessoas, irmãos, que andam com Jesus mudam. Uma das primeiras marcas de quem começa a se encontrar com Jesus, irmãos, uma coisa que sai da pessoa é o orgulho. Se você identifica, irmãos, na sua vida que você é orgulhoso, isso mostra que está distante do Senhor. Você vê que no teu comportamento do dia a dia, às vezes com os teus filhos, com o marido, com lá onde você trabalha, tem muita arrogância, isso mostra que você está longe de andar com Jesus. A segunda coisa, irmãos, que quem anda com o Senhor, isso é adoração, irmãos, a generosidade toma o teu coração, não tem como. Não tem como. Então você vai começar a andar com o Senhor, irmãos, e você vai notar isso. São essas pessoas que o texto está dizendo para mim e para você, que adoram em espírito e em verdade. Verdade é visível. Você vê o comportamento, você vê as ações. Então a pessoa não está aqui só pensando em Deus, mesmo que tem pesquisas que mostraram agora, irmãos, e não é uma pesquisa evangélica, mas é uma pesquisa que pesquisou o comportamento das pessoas que pensam em Deus diariamente. Não são crentes, que elas pensam somente em Deus. Quando vão tomar uma refeição, as pessoas, Deus, muito obrigado, eu sei que foi o Senhor que me deu, amém. A pesquisa mostrou que essas pessoas, a vida delas melhoraram de porcento a X com as pessoas que não fazem esse tipo de coisa. São pessoas que não frequentam igreja, somente pensam.
e agem ali nas questões do Senhor. Agora você imagine a gente, eu e você que é mergulhado em Deus. Amém? É diferente, irmãos. Então aqui o Senhor já está me dizendo para mim e para você essa verdade. Que Ele está à procura de verdadeiros. Irmãos, isso aqui é básico. Se Ele está à procura de verdadeiros, é lógico que existem os falsos. É lógico que existem pessoas que somente têm a sua aparência. Irmãos, e vou dizer uma coisa para você, com tristeza, tem muitos. Tem muitos que tocam, que cantam, que pregam, irmãos, só tem a boa aparência. Você quer ver, irmãos, quando uma pessoa realmente anda com o Senhor, ela aguenta todo tipo de pressão. Tem gente que só consegue mostrar unção quando estão vivendo tempos de bonança, alegria, esperança em Deus. Mas quando vem os dias maus, a pessoa desespera, puxa cabelo, e xinga, e amaldiçoa. Mas você quer ver se você está bom com Deus? É quando vem os tempos ruins. Quando ali você não vê mais, não tem nada mais para você ver. E Deus fala assim, ó, continue. Mas Deus, não estou vendo, continue. É nessa hora, irmãos. São alguns detalhes da nossa caminhada com o Senhor. A Bíblia fala, irmãos, em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Abra sua Bíblia agora comigo, irmãos, e deixa abertinho lá, Gênesis capítulo 22. Então eu entendo que a verdadeira adoração, irmãos, ela é visível. Ela é visível, são atos que são visíveis. Espírito, nós já entendemos que é algo interno. Então é o meu espírito com o Espírito de Deus que vai me tornar um verdadeiro adorador, irmãos. E o texto fala que quem anda no Espírito com o Senhor é um com Ele. E aí, irmãos, é aquilo que eu estava dizendo. Você vai ser generoso. Você não vai ter dificuldade de abençoar pessoas, de abençoar seus pais, seus filhos, seus amigos. Por quê? Porque você anda com Jesus. Essa é uma das marcas maravilhosas no coração de quem anda com Jesus. Alguns termos sobre adoração, irmãos, eu gosto muito de frases, né? E Deus me deu uma muitos anos atrás, dizendo assim que a verdadeira adoração, irmãos, é a obediência. Eu tenho marcado até na minha Bíblia ali, né, o rapaz escreveu na época, a verdadeira adoração é a obediência. Então não se trata de quanto você canta afinado ou desafinado, o quanto eu toco ou não toco, não tem nada. É um comportamento, é um estilo de vida, irmãos, adoração. Adoração é intimidade com o Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Diga comigo assim, adoração, mais uma vez, adoração é intimidade com Deus. Salmos 25, 14, irmãos, fala assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem outra versão que fala assim, os seus segredos, ou seja, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, irmãos, deseja revelar algo ao teu coração e ao meu coração. Não te chama a atenção isso? Isso me empolga demais, irmãos. Ele quer revelar, ele quer contar coisas. Por isso que Deus é relacionamento, irmãos. Não é algo que você pendura ali e fica, sabe? Não, não. É relacionamento. E aqui diz assim algumas frases a mais sobre adoração, né? Que mostram o que é adoração, né? É a busca incansável em ser como Jesus. Adoração é uma busca incansável em ser como Jesus. Adoração é falar do caráter santo e de uma vida íntegra. Quando se fala de adoração, irmãos, nós estamos falando de algo puro, algo santo, que há integridade em tudo o que se faz. Adiante, adoração é uma conversa, essa que eu mais gostei também, de paixão entre o homem e Deus. Um diálogo que deveria continuar constantemente na vida de todo cristão. Tem gente que só se lembra para adorar o Senhor nas reuniões, Wilson. Não adora em casa, não busca em casa. Irmãos, vamos começar a buscar o Senhor também em casa. Amém? Coloque ali, irmãos, às vezes, né, acorda mais cedo, se você acha muito difícil a madrugada, porque na madrugada é um pouco mais difícil, é mais tenso. Porque às vezes a pessoa vai pegar no pesado no outro dia, vai ter que trabalhar, a gente entende isso. Mas eu também entendo que não podemos ficar sem buscar o Senhor, irmãos.
Buscar o Senhor somente nos cultos que nós temos é muito pouco. Ainda bem que nós temos bons pastores aqui, irmão, que são nutridos pela palavra. Porque se você frequentasse uma igreja pobre de palavras, olha, só ter um culto, 2 cultos, os membros estavam ferrados. Não teria bom alimento. Como estão entendendo, irmãos? Adoração é dar, é envolver uma vida íntegra, de dar o sacrifício que Ele pede, que é o nosso completo. Não tem como nós adorarmos, irmãos, se não for com a nossa vida. Nós não adoramos com coisas, nós adoramos com a nossa vida. Deus não vai te pedir coisas, irmãos, Ele vai pedir aquilo que o teu coração tem de melhor, Ele vai te pedir. E Deus é bom nisso, irmãos, Ele é perito em pedir coisas para a gente que a gente fica até sem dormir. Fala, não, cara, Deus não pediu isso. Ah, meu Deus, não acredito. Eu estava num dia no escritório, junto com o pastor Luciano, lá do Camboja. Aí o empresário contando para a gente que ele estava na igreja, ele tinha separado 150 mil para ofertar. E conversando com a gente ali, na empresa dele, bem grande lá. Aí, Luciano, Deus começou a ministrar o nosso coração. Então, Fabinho, E aí, o pastor falando lá, falei, cara, Deus falou assim, dá os 150 mil para ele lá. Mas, Deus, mas eu queria uma obra, eu queria algo mais grandioso, eu queria fazer parte disso. Não, é para ele. E aí, sabe que Deus ministrou no meu coração, irmãos? Não só naquele momento, mas eu venho com isso já há um bom tempo. Nós temos como igreja uma facilidade enorme de contribuir com coisas e dificuldade de abençoar pessoas. Como estão entendendo, irmãos? Por exemplo, vou dar uma dica para a igreja aqui. Pergunta para o Emerson quanto que custa as cordas do violão dele depois. A gente não... Para quê, pastor? Pergunta depois. E aí, ao perguntar, você fala assim, cara, mês que vem eu vou te dar um jogo de corda dessa aí. Você vai ficar feliz, irmão? Mas ninguém pensa nisso, irmãos. Acho que tudo na igreja cai do céu. O maná só foi naquela época, irmãos. O maná agora está em nosso bolso. Aleluia! Diga assim, o maná está no meu bolso agora. Como estão entendendo, irmãos? Adoração significa sentir no coração. Adoração é algo que vem de dentro e é externado, irmãos. Adoração é um relacionamento de intimidade. Na adoração somos a oferta de aroma agradável a Deus. Somos mais importantes do que aquilo que estamos oferecendo, irmãos. E aí eu quero ler com você o texto que eu sou apaixonado de Gênesis 22. Já acharam aí, irmãos? Vamos lá então, Gênesis 22. É a segunda vez, irmãos, aqui em Gênesis 22, tem Gênesis 12 e Gênesis 22, onde Deus prova a Abraão. Irmãos, Abraão, o pai de multidões, Abraão, um homem de fé, não estamos falando de qualquer homem, de qualquer pessoa, não estamos falando de uma pessoa leiga no relacionamento com Deus, estamos falando de uma pessoa que realmente tinha entendido o seu chamado. Isso não significa, irmãos, que ausentou ele de erros. Não, Abraão errou e errou muitas vezes, irmãos. Mas nos 2 textos que nós lemos aqui, tanto que a gente não precisa ler agora, mas vamos ficar só em um, o Gênesis 12 mostra essa obediência de Abraão, irmãos. Uma obediência em alto nível mesmo. Quando Deus fala assim, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Deus não deu um GPS para ele, só pediu para ele ir. Aqui está, irmãos, uma das maiores revelações da vida cristã, obediência. Quem anda em obediência, irmãos, tem visão. Quem anda em obediência, irmãos, anda seguro. Irmãos, o cara, para levantar toda a sua tenda naquela época, os seus servos, os seus rebanhos, irmãos, demorou alguns dias. E você acha que lá não tinha, irmãos, invasão na época, sem terra, um monte de coisa? Lógico que tinha. Tinha ladrão por todos os lados. Agora presta atenção, irmãos.
O cara pega toda a sua riqueza e vai em direção ao deserto, irmãos. É lógico que ele se preparou, é lógico que ele avisou, gente, ó, se vier os ladrões, gente, afasta eles assim, proteja as ovelhas, proteja as mulheres, os nossos filhos. Teve preparo, igreja. Não foi só assim, levanta aqui. Não, irmãos, tinha que guerrear. Quando nós entendemos esse comportamento da obediência, irmãos, nada mais vai te intimidar nesses últimos dias. Pode ser o gigante que for. Você é obediente, Deus vai te dar a vitória. Amém, irmãos? É negócio, preciso fechar um negócio, irmãos. Se Deus pedir para você fazer, irmãos, e você anda com Ele, Deus vai te dar a vitória. Aleluia, irmãos. Então aqui em Gênesis 22 é a segunda vez agora que Deus pega Abraão e prova ele. Acompanhe comigo aí, irmãos. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Já mexeu no emocional, irmãos. Deus é bom em fazer isso. E como é bom. E vá para a região de Moriá, sacrifica ali como holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 bois de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, meu Deus, imagina que sufoco, irmãos. Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Escuta agora, está escrito aí, irmãos. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, que situação agora, irmãos? Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que situação, irmãos. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover, olha só, irmãos, de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste seu filho, o seu único filho. Então ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegado e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Aleluia. Diga comigo assim, o Senhor proverá. Com mais fé, diga assim, o Senhor proverá. Aleluia. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teu feito, escute isso aqui, irmãos, a recompensa da obediência, que por teu feito, o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei suas descendências tão numerosas como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhes foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você, escuta agora, me obedeceu. Primeira coisa, irmãos, não há como obedecer, irmãos, adorar o Senhor sem obediência.
Põe isso no seu coração hoje. Não é o quanto nós oramos, que é importante. Não é o quanto eu jejum, mas o quanto eu obedeço. Eu me lembro um testemunho, muitos anos atrás, do Davi Maia. Ele contou que ele estava assistindo a Copa do Mundo, um jogo, e aí Deus falou assim, entra no quarto agora e vai me adorar. Brasil, não sei quem jogava. Ele falou, Deus, agora não, agora vai. E o jogo assistindo, empolgado ali, Deus falou, entra no seu quarto agora, eu quero falar com você. A gente tem um costume, irmãos, depois eu converso, depois eu faço. Terminou o jogo, irmãos, ele assistiu o jogo até o fim. Aí entrou no quarto, foi pegar o saco, foi começar a adorar. Irmãos, adorou, tocou. Ele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não sinto nada, não estou vendo nada, não tem voz nenhuma. Aí ele falou assim, Deus, fala comigo. Ele falou assim, aí Deus falou assim, eu queria apenas 1 segundo da sua obediência. Só 1. E eu não tive de você isso. A partir do momento que eu entendo, irmãos, como Abraão entendeu, que adoração é obediência, ele não conseguiu poupar nem seu único filho. Agora você imagine na caminhada, irmãos, 3 dias caminhando. Imagine ele olhando para o filho, olhando para todo mundo ali, e sabendo que ia fazer tal ato. Como que ele teria essa convicção no meio da caminhada, irmãos? É a prova. Ele não foi ali agora, mudou de quarto e vamos fazer, não. Houve a caminhada. Agora, como ser humano, você acha que não veio 1000 pensamentos contrários à sua mente? Sim ou não, irmãos? Veio. Será que não veio questionamentos como esse aqui? Como que Deus me pede meu filho? Porque não me pediu todos os cordeiros que eu tenho, todas as ovelhas que eu tenho, porque não pediu todo o ouro que eu tenho. Porque nessa época, Abraão era o homem mais rico da face da terra. Porque logo meu filho. São pensamentos naturais, irmão, de um ser humano. E nós pensamos assim também. Eu me lembro que eu estava no evento, eu tinha acabado de ganhar um relógio, irmãos, me apaixonei por aquele relógio. Eu dormia com ele assim, olhava assim, falei, Deus, muito obrigado. Acho que foi até por isso que Deus tirou, irmãos, porque eu amava aquele relógio. À noite ele brilhava assim, ele ficava na luz assim, e depois olhava, nossa, uau. Eu estava lá naquele evento, e Deus de repente falou assim, dá o seu relógio para ele lá na frente. Irmão, sabe aquele, adorando, Sou eu, ser humano, Fábio, pecador. Irmãos, eu lembro que eu coloquei a mão e falei, não, Deus, é assim não. Aí, irmãos, o cara adorando, o pastor adorando, tocando, e o fogo caindo para todo lado. Aí, mais uma vez, assim, eu tentei levantar as mãos, mas, irmão, eu fiquei assim, Vamos supor que estavam cantando, não lembro qual era a canção, mas coroamos, se segurando, irmãos, a bênção. E aí, irmãos, não resisti, aí vem o confronto, né? Aí eu falei, Deus, se ele tiver relógio, eu não vou dar nada. Aí, de repente, o pastor com violão que falou assim, levante suas mãos, queridos. Eu lá do fundo, irmãos. Miserável, cara, não acredito nisso. Não tinha relógio, irmãos. E aí, eu comecei a levantar as mãos lá, o pessoal adorando. Aí, vai lá e deu o seu relógio para ele. Irmãos, eu tirando, irmãos. Começou a sair lágrimas. E não era de amor a Deus, era de raiva, irmãos. Tristeza. Puxa, cara, a gente não pode desfrutar de nada. Eu começo a desfrutar de negócio, Deus tira da gente. Deus ruim, Deus mau. E indo, irmão, puxa, Deus, sacanagem. E Deus, mas eu... Aí no final, Deus, eu nunca vou te negar nada, mas você sabe, né? Nunca vou te negar, mas olha que difícil que é. Aí, irmãos, me encontrei com o pastor lá na frente. Ele, Fabinho, abracei ele. Falei, cara, pega aqui, pega logo aqui. O que é isso? Falei, cara, pega logo, senão eu te dou. É esse nível de obediência. Estou dando um exemplo, irmão. Isso acontece comigo. Algumas vezes. E Deus nunca deixou faltar nada. E aqui Deus pede, irmãos, podia ter pedido ouro, prata, um monte de ovelha para ser sacrificada. Mas Deus pede o quê? Aquilo que estava no coração de quem? De Abraão. O filho, seu único filho, a quem você ama. Lógico, irmãos, não tem na história bíblica um texto que Deus recebe sacrifícios humanos. Não tem.
Tem uma pessoa que fez um sacrifício, mas não foi Deus que pediu. Tá? Mas aqui, irmãos, Deus pediu aquilo que estava no coração dele. Escuta agora o porquê isso. Você sabia que netos estão tirando o privilégio da adoração no coração dos avós hoje? Os avós estão tendo uma alegria enorme com os netos, mas não tem com Deus. Filhos, primeiro filho, segundo filho do casal, o casal está nas nuvens com os filhos, mas nunca estiveram nas nuvens com Deus. Às vezes hoje a pessoa está ganhando muito dinheiro, está feliz da vida, mas nunca teve essa felicidade com Deus. E tudo aquilo, irmãos, que te alegra mais do que Deus, é idolatria. Pastor, mas até filhos, até um carro, uma moto, um negócio, um bem. Você nota que Deus não queria Isaac, irmãos? Deus queria quem, irmãos? Deus queria o coração de quem? De Abraão. Tem mulheres que têm o seu esposo acima de Deus na vida dela. Pecado. Daqui que surge aquela frase, né? Ofereça ao Senhor o seu Isaac. É daqui. Ou seja, ofereça aquilo que Deus, o teu melhor para Deus. Quando a gente começa a entender, irmãos, essas colocações, essas provas, tudo na nossa vida começa a mudar. Eu clamo, irmãos, nesses últimos dias, que a igreja do Senhor tenha ricas experiências com Ele. Ricas experiências. Estou dizendo ricas experiências. Tem pessoas que só sabem o natural. É bom de natural, você tem que ser bom no espiritual. De chegar no ambiente e você sentir o ambiente, irmãos. Isso não é só privilégio de pastor, de apóstolos. Não, não. Isso é o privilégio da igreja de Jesus. Se você está lá no seu trabalho, Deus fala assim, olha, fecha aqui. Se você é patrão, ou olha, faz tal coisa, fala tal coisa, chame fulano. Experiências incríveis. Como eu disse, né, o irmão entrou no banheiro e Deus falou com ele, ó, faça tal coisa, posso falar. Aí eu comentando hoje com o pastor Diego, ele falou assim, pastor, esse cara nunca mais vai entrar no banheiro. Ai, meu Deus. Então, a partir do momento, irmãos, que eu entendo que a adoração é algo que está relacionado à intimidade, a relacionamento e não a serviço. E aí as pessoas confundem, irmãos. Grave isso aqui também hoje. As pessoas estão servindo pessoas para servir a Deus. Não faça isso, igreja. Sirva a Deus servindo pessoas. Não inverta isso. Porque a partir do momento que você começar a servir pessoas para servir a Deus, as pessoas vão te frustrar, vão te machucar. Você vai esperar coisas de pessoas que nós só deveríamos esperar de quem? De Deus. E aqui, irmãos, Abraão não esperou nada dos seus servos. Os 3 dias caminhando, irmãos, ao lado do filho. Só ele sabia que ele ia sacrificar o filho, só ele. Mas o cara caminhou 3 dias e não desistiu. Quantos na caminhada, irmãos, começaram dando coisas boas ao Senhor, mas no 2º dia desistiram? Quantas pessoas falaram para o Senhor que ia seguir o Senhor de uma forma íntegra, ia servi-lo com integridade de coração, ia colocar a mão no arado, não ia mais olhar para trás, mas tem um monte de gente olhando para trás hoje. Irmãos, Hebreus capítulo 6, verso 10, fala que Deus, escute, Deus não é injusto para ficar devendo alguma coisa a alguém que um dia o serviu. A Bíblia é tão poderosa que ela fala assim, se você deixou pai, se você deixou mãe, se você deixou casa, por amor a mim, eu vou te dar 100 casas a mais, eu vou te dar 100 mais pais, 100 mais mães, tudo com 100, irmãos.
Esse é o nosso Deus, aqui nós estamos hoje adorando de verdade. A minha oração é que as lágrimas voltem para as nossas vidas em nome de Jesus, irmãos. O quebrantamento retorne para as nossas igrejas. Aleluia! Retorne, irmãos. Eu almejo ver irmãos, sabe, se prostrando sem alguém pedir. No meio do louvor, irmão, está ali adorando, a pessoa se prostra. Coloca o rosto em terra, irmãos, isso hoje, olha, você não vê quase isso em lugar nenhum. Você vê um monte de gente, irmão, sabe, só querendo ver. Irmãos, ver não é desfrutar, irmãos. Você pode ver o pudim que for que o pastor Diego faz. O que está escrito aí, Ellen? Cara, alguém lê lá para mim, está apontando um negócio? Ah, tempo esgotado. Então deixa eu terminar. E aí, irmãos, as pessoas não estão preocupadas mais com isso. Tem pastores que não choram mais. Tem líderes no altar, irmãos, que só em prol da excelência, se preocupam somente com a excelência. Mas, irmão, tem excelência que não está agradando o Senhor, não, irmãos. Muitas vezes a excelência é só carnal. Então, quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de obediência, irmãos. E a história aqui no final diz assim, ó. Você não me negou o seu último filho. Você não me negou, perdão, o seu único filho. Então agora, Abraão, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te abençoar. E é isso que eu quero para a minha vida, irmãos. Viver nesse nível de adoração cada vez mais. Amém? Se coloque de pé e vamos fazer a nossa oração. Vem aqui, Emerson, para a gente fazer um favor. Eu não sei como está a sua caminhada com o Senhor, irmãos. Eu não sei se você almeja ser provado pelo Senhor. Anos atrás, enquanto se preparam aqui, preste atenção no que eu vou te falar, irmãos. Anos atrás, muitos anos atrás, sabe qual foi a minha oração? Acho que o Diego vai lembrar. Eu falei assim, ó, Deus, eu quero ser conhecido pela minha obediência. Não é por aquilo que eu prego, não é por aquilo que, pela unção, que muitos são conhecidos. Eu quero ser, um dia se eu for conhecido, eu quero ser conhecido pela minha obediência. E por incrível que pareça, irmãos, alguns lugares que eu chego, a pessoa fala assim, puxa, pastor, você é muito obediente, né? A Deus. Minha família fala isso. Meu pai fala isso, minha mãe fala isso, os meus irmãos falam isso. Meu irmão chega a falar assim, Fábio, o seu nível de obediência é muito alto. Eu falei, Júnior, mas eu consigo porque eu caminho com o Senhor. E se eu consigo isso é porque Ele tem me capacitado para isso. Então eu quero te lançar um desafio hoje, irmãos. Volte a chorar. Volte a chorar nas reuniões. Volte a chorar. Fala assim, Senhor, me traga as lágrimas de volta. Me restitui as lágrimas que se foram. Senhor, restitui o quebrantamento que se foi. A gente pede restituição de coisas às vezes, né? Financeira, restitui isso, restitui aquilo. Deus restitui o amor que se perdeu. Deus restitui a generosidade que um dia o Senhor me deu. Deus restitui a unção que no meio da caminhada, dos 3 dias, levando o meu Isaac, eu parei pelo caminho. Eu não fiz como Abraão, não fui até o final. A obediência de Abraão era tão grande, irmãos, que Deus falou com ele, o anjo teve que falar com ele 2 vezes, para ele parar. Abraão, Abraão, tamanha obediência. Feche seus olhos, eu gostaria que você usasse alguns temas que eu estou usando aqui hoje. Fala assim, Deus, restitui a paixão no meu coração. Essa paixão da simplicidade, irmãos. Toda música você vai adorar. Toda a palavra que você daqui, você vai prestar atenção e vai fluir no teu coração, porque vai cair numa terra fértil. E vai brotar, e vai germinar, e vai crescer. E você será um homem e uma mulher próspero, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor. Que é isso que Deus quer da tua vida. Deus não quer que você apenas frequente uma igreja. Deus quer que você torne-se uma igreja em nome de Jesus.
Deus está de olho em nossa obediência, irmãos. Deus quer nos aprovar, para Ele nos prosperar, irmãos. Não há, irmãos, prosperidade sem a prova, sem ser aprovado por Ele, não há. A verdadeira provisão, irmãos, vem das provas. Deus quer te aprovar, não fuja das provas. Não fuja, irmão, diga assim: Deus, está aqui o meu Isaac. Isso é adoração. Do tratamento que você dá para o teu esposo, para os teus filhos, para os teus negócios, irmãos, dê muito mais para o Senhor, pois Ele tem te dado todas as coisas. Eu quero orar pela tua vida. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um momento na sua doce e maravilhosa presença. Nós amamos a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu sou apaixonado por ti, Jesus. Eu quero seguir os mesmos passos de Abraão, Deus. Seja 3 dias, 3 anos, 30 anos, Deus, eu vou seguir te obedecendo. Situação nenhuma vai me arrancar da obediência a ti. Difamação, confronto nenhum, afronta nenhuma, conversa nenhuma, Senhor, vai me retardar, vai dificultar minha caminhada contigo, pois eu nasci para te obedecer, Senhor. Eu nasci para te entregar meu Isaac todos os dias. Eu entrego minha família, eu entrego a Giovana, eu entrego a Rebeca, eu entrego a Carla nas tuas mãos. Eu me entrego no teu altar, Senhor. Eu sou a sua oferta viva, nós somos a sua oferta viva hoje aqui, Senhor, no teu altar. Nos ensina a caminhar em adoração, nos ensina a caminhar na verdadeira adoração, que é a tua obediência, Jesus. Hebreus capítulo 5, verso 8, fala que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, irmãos. A obediência te leva a matar a carne, mas viver com um espírito triunfante. Essa é a nossa oração, esse é o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Quantos recebem, irmãos? Aplauda ao Senhor Jesus, em nome de Jesus.